boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Meus pastores, boa tarde. Comece com o senhor, pastor João Ferreira. Boa tarde, meu pastor. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, meu pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, pastor Edilson. Boa tarde, pastor João. E boa tarde a você que já está conosco no programa Missionário. É verdade, meus pastores, o programa de hoje está muito especial. Como sempre falamos, o programa O Missionário é um programa feito com muito amor, com muito carinho, sempre para abençoar sua família, o seu coração. Todas as tardes do sábado, nós estamos aqui para trazer a você uma palavra da parte do bom Deus. Continue conosco, o programa desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastores, no sábado passado, o programa O Missionário foi convidado e nós tivemos a honra do pastor João Ferreira de poder estar junto com o nosso amado pastor Luiz Carlos, lá da cidade de Moju, na Vila Sarapuí. Um evento maravilhoso, um congresso unificado. Pastor, o senhor estava lá, foi bênção de Deus. Um abraço ao nosso querido pastor Luiz Carlos. Verdade. E todo o governo eclesiástico dessa igreja, que foi uma igreja que nos recebeu muito bem. Pastor, um homem muito alegre, muito simpático, muito receptivo, ele, esposa e os filhos. E um homem, primeiro pastor que eu vejo que arde no coração, está lá em Israel para guerrear as guerras de Israel, é isso? Amém, pastor João. Pastor Bené, trouxemos também um abraço dos pastores, do dirigente, do nosso pastor Luiz Carlos, e eu disse a ele que breve a gente pode voltar, toda a família, ou missionário, inclusive o nosso diretor, que está de férias, está descansando, onde quer que esteja o nosso diretor, a gente manda esse abraço especial para ele, né? Diretor, que Deus lhe abençoe, um bom descanso, e na próxima semana, se Deus quiser, o nosso diretor já estará conosco aqui na família O Missionário. Então foi um culto maravilhoso. Pastor Bené, o senhor está vendo ali as imagens, o diretor está disponibilizando, o diretor substituto é uma bênção também, pastor João. Queremos agradecer aqui por todo o apoio, meu pastor. E nessa tarde, queria que o senhor chamasse a primeira reportagem que fizemos nesse culto maravilhoso do sábado passado. Nos estúdios do programa O Missionário, vamos ver a primeira reportagem, a primeira imagem feita desse culto tão maravilhoso. Nós estamos aqui com o nosso pastor Luiz Carlos, pastor presidente desse campo. Pastor Luiz Carlos foi um grande fruto desse abençoado, um grande povo aqui. Como é que está a obra do Senhor? Você é oriundo de que estado? Na realidade, eu sou a paz do Senhor. É um prazer ter conhecido, é um prazer estar com vocês nessa noite. Nós somos paraibanos, eu e família. Nós chegamos em 2005 aqui no Pará. Tivemos 15 anos ali em Vila dos Cabanos, trabalhando com o pastor Osório. E quando faz 25 anos atrás, vai fazer 6 anos no dia de janeiro, 11 de janeiro de 2026, que nós estamos aqui. E chegamos aqui, o trabalho estava muito carente, uma necessidade muito grande, mas pela misericórdia do Senhor e aos companheiros que Deus tem colocado ao nosso lado, como pessoas como vocês, essa obra tem sobressaído e hoje o nome do Senhor está sendo glorificado neste lugar, através da vida de cada um de nós. Pastor, deixe uma palavra para o nosso povo de Abaetetuba que está assistindo o nosso programa. Eu quero dizer a todos nessa noite, dizer que o abaetetubense é uma bênção, em primeiro lugar. E eu tive um privilégio muito grande. Eu sou um pastor muito abençoado por Deus. E Deus me deu o privilégio de poder conhecer
vocês, conhecer o pastor Edilson e conheço muitos pastores lá em Belém, tem um pastor de Belém, também ali o pastor de Abaetetuba, o pastor Javan, com os demais pastores. Tem sido uma honra para nós, tem sido uma bênção para nós ter conhecido vocês e que essa união, esse amor, ele permaneça até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, observando o templo sede, nós estamos olhando essa arquitetura desse lindo telhado, foi construído hoje, uma inauguração. Meu querido, meu pastor, nós estamos tendo a oportunidade aqui de realizar um sonho na realidade. E o pastor Edilson, não sei se ele permite dizer, mas eu vou falar, ele tem sido o mentor desse trabalho. Porque a gente trabalhamos aqui com a fé. É fé em Deus e a coragem. Faz 2 anos que nós começamos a construir isso, né? E aí, o desafio agora era cobrir. E Deus usou o pastor Edilson. E através dele, através da sua empresa, nós conseguimos realizar esse sonho, cobrir esse tempo para a honra e glória do nome do Senhor, aonde hoje tivemos a oportunidade de fazer o nosso significado e foi tudo uma bênção para a glória de Deus. Pastor, olhando essa estrutura, qual é o tamanho do espaço físico aqui? O espaço físico nós observamos para o tamanho da vila e assim, a minha visão, eu procuro usar a visão de Deus, sempre olhando do outro lado da montanha. A gente teve pessoas chamar a gente de louco por fazer um templo desse tamanho com o número de crentes que a gente tem. Só que o Deus que nós servimos é um Deus que faz mais do que aquilo que a gente imagina. E Deus tem nos surpreendido. Então nós precisamos fazer um templo grande. E nós fizemos um templo 12 por 31. Graças a Deus. E aí vamos continuar a construção e continuar fazendo festa, continuar glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que muitas almas vão se aceitar Jesus aqui nesse lugar. Esse livro aqui fala sobre os desafios da vocação ministerial na contemporaneidade, nos dias de hoje. E como lidar com os principais desafios, que é a depressão, a ansiedade e suicídio, que acarreta a vida do adolescente, do jovem e até mesmo do obreiro, pela pressão ministerial que ele sofre muitas das vezes e pelos paradigmas que ele enfrenta, dificultando ele procurar uma ajuda especializada. Então esse livro ele vem abordar esses temas que são de uma importância muito relevante para os nossos dias, então que você possa adquirir. Foi uma grande satisfação estar aqui hoje no Sarapuí, na Assembleia de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Esses companheiros aqui de longas datas, pastor João, pastor Edilson, estiveram aqui prestigiando também esse evento. E esse livro, ele tem algo muito bem sugestivo. Você tem uma experiência pessoal que me levou a esse universo. Uma experiência pessoal. Foi uma pessoa que eu passei por aquilo que eu estou agora, nesse livro, orientando de como ajudar pessoas que vão enfrentar ou estão enfrentando esse mesmo mar. Veja bem, depois de uma experiência e depois de curas, o pastor Carlito colocou no coração em ajudar os que estão necessitados, pois essa é uma doença do século, a depressão. Olha, muito feliz, muito alegre, o programa missionário desse conhecer, amigo, Ok, essa reportagem maravilhosa, esse culto foi uma bênção de Deus, muita gente, muitos servos, muitos adoradores. Um abraço ao pastor Oscar Lito, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe seus caminhos, sua família, e que continue permanecendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um abraço ao pastor Oscar, a sua esposa Elivângela. Eu tive o prazer de estar no casamento deles. E agora nós temos aquele momento da palavra de Deus e hoje a palavra está no Salmo 121 e eu creio que nessa tarde o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Pastor João Ferreira, em que contexto foi escrito o Salmo de número 121? O Salmo dos degraus, ou da subida, eram as 12 tribos de Israel que vinham dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E qual era o motivo dessa subida? O motivo dessa subida era que eles iam adorar o Senhor em Israel nas 3 festas anuais que existiam. Eles iam para adorar ao Senhor
E diante dessa caminhada, diante dos perigos, esse salmo era um cântico que falava a sua alma a respeito de sua crença, da sua fé nessa peregrinação até Israel. E essa subida, a chegada até Israel, demorava alguns dias, dependendo do contexto aonde essas tribos moravam, porque até então subir montanha, descer montanha, traziam crianças, eles levavam todas as suas famílias para essa adoração, assim como Ana, ela ia adorar o Senhor também lá em Israel, assim era essa subida. Mas uma coisa é certa, esperava-se todas as tribos agregadas, reunidas para esse dia tão motivacional que representava o povo de Israel em unidade em sua adoração. Excelente, pastor João Ferreira, excelente. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, você que nos acompanha nessa tarde. Hoje estamos falando sobre o Salmo de número 121. Nossos pastores estão explicando versículo por versículo. Se não der tempo hoje, nós vamos terminar esse assunto no próximo sábado, em nome de Jesus. Pastor Bené, o verso de número 2, nós já conhecemos, né? Elevo meus olhos para os montes e pergunto de onde veio o meu socorro. A pergunta ao pastor Bené é: os montes mencionados pelo salmista, eles fazem uma pergunta: de onde vem, pastor Bené, de fato, o nosso socorro? Ok, muito bem a pergunta, ótima, excelente. Pastor João já explicou sobre o contexto do Salmo. A subida, né? A subida. E fica, como ele bem disse aqui, dependendo da localização, de onde as pessoas moravam, demorava-se. E nessa demora toda, eles vinham cantando esse salmo. Acredito que Jesus cantou quando tinha 12 anos de idade, vindo em caravana com seus pais. Mas olhando para essa questão dos montes, nós temos pelo menos três interpretações para essa questão dos montes. A primeira delas é que os montes eram uma referência exatamente ao fato de Deus ter se manifestado ao povo de Israel anteriormente em cima de vários montes, como por exemplo Moisés ali em um dos montes do Sinai, né, aquela cadeia de montanhas, e outras coisas mais. O próprio Jesus manifestou-se aos 3 apóstolos em cima de uma montanha. Então a primeira linha interpretativa é: eles olhavam para os montes como que Deus se manifestou ao povo em cima dos montes. Há uma segunda linha de interpretação, que os montes seriam problemas, montanhas de adversidade, haja visto que eles afluíam de muitas localidades, de muitos lugares distantes, e então passavam por muitas dificuldades. E essas montanhas, dizem alguns, eram dificuldades aos quais eles olhavam para o alto e diziam: Deus está acima de toda e qualquer dificuldade. Uma terceira linha de interpretativa para elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é que em cima das montanhas e dos montes costumava-se erigir muitos postes de adoração, idolátricos, muita coisa havia em cima das montanhas. Então é como se as pessoas estivessem dizendo: nós olhamos para os montes aonde muitas adorações são feitas, porém de lá não vem o socorro. O nosso socorro está acima delas, está acima das montanhas do problema, está acima das montanhas da adoração. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Mas, fazendo um apanhado de tudo isso, o importante é: eles olhavam para Deus como a única esperança deles. Se as montanhas eram problemas, se a montanha eram lugares de adoração, se as montanhas eram uma referência a Jerusalém, não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: o salmista sempre vai se expressar como Deus estando acima de toda e qualquer montanha, como o socorro que está sempre bem presente e pronto para socorrer. Amém, pastor Bené. E é com essa palavra que nós abençoamos nessa tarde a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua família. Palavra de Deus é bênção para todos nós. Louvado seja o nosso Jesus. Pastor João Ferreira, o versículo 3 e o 4, eles são também maravilhosos.
porque diz que não deixará, o Senhor ele não vai deixar que os nossos pés ele tropece. O Senhor, ele é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor ele não dorme, ele não cochila. Mas aqui a pergunta ao pastor: o que esses 2 versículos podem explicar a nós nessa tarde através da palavra de Deus? Pastor João Ferreira. Em primeiro lugar, já fizemos uso dessa palavra na igreja com um tema, o Salmo 121, é como a peregrinação da igreja. A igreja está peregrinando nessa terra, caminhando nessa terra para um destino. E como o Salmo 121 alude o que Deus oferece ao seu povo, segurança constante e inabalável. Aqui o salmista, ele externa a sua consciência em paz sobre a segurança de Deus, que ele não permitirá que seus pés, ele está numa vereda, ele está num caminho, ele diz que nessa caminhada os seus pés não vão resvalar, não vão escorregar, porque está numa vereda segura e suas vidas não se abalem. Essa é a promessa do Senhor nosso Deus diante dos perigos. Agora, tudo isso é sob uma ótica condicional. Por exemplo, Deus fala: se vocês forem fiel ou forem fiéis, eu os guardarei nas batalhas, eu os guardarei na guerra. Se vocês quebrarem a aliança que tem comigo, eu não poderei ajudá-los. E assim ficariam expostos a uma insegurança, assim como Israel foi levado cativo para Babilônia. Muitas orações foram feitas, muitas profecias foram erguidas, que Nabucodonosor não entraria pelos portões de Judá, mas adentrou. E eles olham para Deus como uma constante sentinela em seu posto. Ele não dorme, ele não cochila, ele vive numa vigilância perpétua para ao seu povo. Isso reflete a segurança que Deus oferece aos perigos da vida. E a igreja, como peregrina nesta terra, ela segue cantando também o cântico da vitória, até naquele dia adentrar os portões celestial, assim como Israel chegava até Jerusalém para adorar o Senhor. Nós chegaremos também um dia na presença do Pai, cantando e glorificando ao seu nome. Guarde essa promessa em sua vida, vive essa promessa, pois o seu destino está selado através da morte do Senhor Jesus Cristo. Pastor Bené, o versículo 5 e 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que o salmista destaca, sombra, sol, não te molestará, o que o salmista quer dizer com isso, meu amado pastor? E eu quero aprender nessa tarde, juntamente com você, que está acompanhando aqui o programa O Missionário. Pastor Bené. Muito bem. Nada melhor para um peregrino no deserto do que uma sombra. Uma sombra é almejada, desejada, e eles vinham em peregrinação. Então, o que é que o salmista está dizendo aqui? Que a sombra refrescante, o refrigério, em tempo de adversidade, é o Senhor Deus, quando ele diz assim, olha, no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, ou seja, a direita, a destra, era sempre um lugar de honra. Então ele está dizendo que no deserto da vida, da peregrinação, no deserto das adversidades, Deus é sempre uma sombra presente. Ele diz mais ainda, de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. É uma referência, obviamente, que Deus está tanto durante o dia quanto durante a noite, guardando aqueles que peregrinam, que caminham sempre em sua direção. Afinal,
Este salmo, ele é um salmo que era cantado por aqueles que estavam indo a Jerusalém adorar ao Senhor. E isso nos faz lembrar que quando Israel caminhava pela direção de Deus no deserto, durante a noite, uma coluna de fogo guiava Israel. E durante o dia, uma grande nuvem os protegia do calor escaldante do sol. Então, é exatamente o versículo 5, versículo 6 até o 7, nós temos o refrigério da sombra e nós temos a proteção constante de Deus de dia e de noite, mas essa é uma promessa para aqueles que buscam adorar a Deus, que peregrinam em direção a uma vida de adoração ao Senhor. Pastor João, o versículo de número 7 o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Porque o salmista enfatiza a proteção de Deus ao corpo e à alma, pastor João? Veja bem, no versículo 13 e 4, o salmista pede pela proteção física por essa caminhada. Mas no versículo 7, nós temos o pedido pela proteção da alma. A alma que representa o quadro espiritual do ser humano, dando-nos o entendimento que o mal, que nós chamamos de pecado, o mal que vem do inimigo, o mal que vem do mundo, o mal que vem da carnalidade, que busca ter domínio sobre as ações humanas. Então aqui o salmista faz uma oração para Deus guardar a alma do mal. O salmista pede para que Deus guarde essa alma. A alma, ela tem 3 faculdades muito importantes. Primeira faculdade da alma é o psique, é a mente, é o lado intelectual. Essa capacidade de entender, de raciocinar, de buscar conhecer as coisas. Então ele pede para que Deus guarde o nosso pensamento, o que nós pensamos a respeito das coisas humanas e o que nós pensamos a respeito das coisas de Deus. A segunda coisa que ele pede é a volição, que é a vontade, que aqui está livre escolha de nós tomarmos decisões, não sermos um robô. Ele diz: Senhor, que a decisão do teu povo, que a alma do teu povo possa se decidir em caminhar contigo, quando não foi isso que aconteceu com Israel. Israel passou a caminhar nos seus próprios caminhos, divorciado da boa e grandiosa vontade de Deus. A segunda coisa que a alma tem é sentimentos. A alma sente amor, a alma sente tristeza, a alma sente prazer, alegria. E ele pede por essas 3 faculdades da alma para o ser humano. E é isso também que nós te pedimos a Deus, que Deus abençoe o teu lado emocional, o teu lado intelectual, o teu lado de tomar decisões, que você venha tomar decisões essas orientadas pelo Espírito Santo, porque muitas vezes Israel não teve o pensamento que Deus tinha e nem nada que Deus ofereceu para eles. Basta dizer que em Números 14 nós temos ali o capítulo da murmuração e o capítulo onde Deus disciplina o povo e o povo não adentra a terra prometida, a primeira geração que sai do Egito. Agora o versículo 8, pastor Bené: o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O verso 8. Vamos ao texto, pastor, falar de guarda, entrada e saída. Qual a mensagem o salmista quer expressar a nós com este versículo, pastor Bené? Muito bem, esse salmo ele começa na primeira pessoa do singular. Eu elevo os meus olhos para os montes. Depois passa a ser um diálogo onde quem começa o salmo começa a falar às outras pessoas ou a outra pessoa, como se fosse um diálogo entre o sacerdote e um levita ou 2 pessoas. E ele vai terminar no versículo 8 dizendo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Evidentemente que Deus ele guarda. Por exemplo, quando o homem entra no mundo, quando o homem nasce, Deus guarda. E no transcurso da caminhada, Deus continua guardando. Era como os peregrinos. Eles saíam de suas casas e Deus guardava eles na sua ida deles rumo até Jerusalém.
eram muitos perigos, bandoleiros, muitas pessoas. E também vai terminar dizendo, ele te guarda a tua entrada e a tua saída, ou seja, tanto a entrada do homem nesse mundo, o homem que se aliança com Deus na sua vida, quando sai, ele também é guardado por Deus até a vida eterna, até a eternidade. Por isso está escrito, guardará a tua entrada, a tua saída desde agora, ou seja, no presente e no futuro, desde agora e para sempre. Isso trazia aos peregrinos uma segurança de que eles chegariam ao seu objetivo, eles iriam adorar, no sol não molestaria, a lua também, ninguém os impediria de chegar até Jerusalém, até o destino. E a mensagem que deixo aqui é a mensagem de que, quando nós nos propusemos a buscar a Deus, a peregrinar com Deus, tenha certeza, o Senhor te guarda. O Senhor guarda a tua entrada, o Senhor guarda a tua peregrinação, o teu palmilhar sobre essa terra. Saiba de uma coisa, o Senhor não deixará que nada impeça, que nada fique entre você e Ele. Ele removerá montanhas, Ele moverá o céu, mas você será guardado por Deus. O Senhor, está escrito, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Para sempre você e eu, nós seremos guardados pelo Senhor. Por isso, ande em paz, ande em segurança, porque esse salmo era um salmo para trazer segurança, tranquilidade aos que cruzavam o deserto, os riachos, as montanhas, os vales, aos que cruzavam as campinas, aos que caminhavam, eles caminhavam cantando esse salmo que lhes trazia segurança, paz e tranquilidade na peregrinação. Amém, pastor Bené, nosso diretor, falando que já estamos chegando ao final de mais um programa O Missionário. Agradecer aos pastores e dizer a você que nos acompanha, a palavra de Deus, de fato, ela é para nós segurança. Temos então aqui um abraço ao Tiago, pastor João, pastor Benedito, meu filhão Tiago, completou mais um ano de feliz existência. Mando aqui um abraço muito especial, meu filhão, que Deus te abençoe, como disse agora os nossos pastores, que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua entrada, guarde a tua saída hoje e sempre, em nome de Jesus. Também, pastor João, teve o Mateus, a Malha, pode falar que são suas ovelhas. E também de aniversário para a irmã Malha. O Mateus também completou ano essa semana agora, esse mês. Que Deus abençoe o Mateus, a Malha. Sinto muito feliz com essa serva de Deus em nossa igreja, sendo a nossa ovelha, né? Uma pessoa muito legal. Abençoe o seu esposo, o Carlos, também ao Fabinho. Que Deus abençoe você, a Malha, e dê muitos anos de vida. Também pastor João Ferreira, quem completou mais um ano também de feliz existência, foi a minha cunhada filha, né, da filha do coração, a Maria Joaquina, nossa advogada, completou antes de ontem, quinta-feira, mais um ano de vida. Maria, que Deus te abençoe, você é um presente de Deus para nossas vidas e que você continue brilhando para a glória do nosso amado Jesus. Pastor Bené também teve mais ovelha lá da igreja, completou mais um ano de vida, né, pastor? Mandar também aqui os parabéns à nossa diaconisa, a irmã Bianca, por sinal, esposa do Joel, meu cunhado, que aniversariou também. Deus abençoe a sua vida, que Deus seja com você. E também a Bruna, né, doutora Bruna, advogada, que também é membro lá da Igreja Batista Vida Nova, que aniversariou essa semana. Bruna, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue guardando a sua entrada e a sua saída. Um abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém, meus pastores. Falando nosso diretor, é momento de oração. Vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Só uma pequena palhinha. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem. Aleluia. E ele vem saltando. Senhor, abençoa
nossa querida cidade de Abaetetuba, assim como os peregrinos iam para Israel te adorar, Senhor, a caminhada, cantando, assim falou o pastor Benedito, assim foi a palavra, de que o Senhor guardava esses peregrinos, a entrada e a saída, o nascimento de muitas crianças que hoje entraram nesse mundo, que alegraram o coração dos pais. Outros também, Senhor, nasceram com alguma dificuldade, estão numa incubadora. Vem abençoando suas vidas, Senhor, ó Pai. E os meus amados irmãos que completaram o ano de existência, te louvamos por mais esse ano de existência dos teus servos. Abençoa o irmão Rudivar, a irmã Josiane, completou um ano de existência, a casa própria. Quantos servos de Deus estão em busca de uma casa própria? Vem abençoando, abençoa a vida do seu Gabiru, a cirurgia, vem trazendo saúde, vem trazendo bênçãos. E eu abençoo minha esposa, a pastora Evelise, aos meus filhos, também a família do irmão Edilson Ferraço, irmã Regina, abençoando, meu Pai, os que deram aniversário, o Joel, o diácono Joel, sua esposa, também o pastor Benedito, sua esposa, também a Susan Damares, que completou 15 anos esse mês, abençoando todos os cultos que vão acontecer, ó Pai, hoje e amanhã, para a glória do Senhor Jesus Cristo, suplicamos, desde agora para todos sempre. Amém. Programa O Missionário voltará sábado, se assim o Pai nos permitir. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do programa O Missionário. Uma boa tarde.